Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 34. Querido, que presença gloriosa do Senhor, amém? Quantos estão felizes por estar na casa do Pai? Salmos, capítulo 34, a partir do versículo 8. Aliás, nós vamos centralizar exatamente nesse versículo 8. A Bíblia diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Vamos ler juntos daí? Está aqui? Vamos lá, juntos, olha lá, vamos lá. 1, 2, 3. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém? Aplauda Jesus, aplauda o Senhor. Oh, aleluia. Queridos, eu fui buscar o original dessa palavra provai e a palavra vede. É engraçado porque a primeira palavra provai, ela parece que não faz nenhum sentido. Provai no original vem de uma palavra no hebraico chamada tam, que significa perceber. Perceber. Quando nós, como músicos, às vezes a pessoa não percebe que ela está desafinada, ela não tem uma percepção musical. Ela continua tocando com o instrumento afinado e ela acha que ela está tocando afinado. Ela não tem ouvidos para perceber que ela está desafinada no instrumento ou na voz. E nós podemos passar por esse lugar de percepção espiritual, aonde nós achamos que estamos ligados, conectados em Deus, ligados no Senhor, mas o nosso dia mostra que nós estamos desafinados. Não temos experiências com o Senhor, não temos presença de Deus muitas vezes, porque não há uma percepção. Você não consegue perceber Deus na sua vida, nos lugares, nas pequenas coisas. O outro significado da palavra vede, provai e vede. Vede, o significado é ram, que significa descobrir. Querido, que você possa descobrir esse Deus maravilhoso em sua vida. Eu tenho certeza que quando você o aceitou como seu Senhor e Salvador, no primeiro dia você sentiu aquele poder. Mas o que acontece no decorrer do tempo, no decorrer dos dias, o sistema, ele vai Ele vai ofuscando a presença do Senhor na nossa vida. Nós acabamos esfriando a nossa vida com Ele, nosso coração com Ele. Ou seja, traduzindo tudo isso, e nós ministramos uma palavra de reflexão, orando por você, quando fala do homem de bem. O homem de bem. E quando ele mostra aqui, vede que o Senhor é bom, essa mesma palavra do homem de bem, também o original é Tob, que quer dizer agradável e amável. Quando você é uma pessoa agradável, não tem ambiente que resista. O ambiente pode estar amarrado, pesado, fechado, mas porque você é uma pessoa agradável, aquele ambiente, o que acontece? Ele se transforma, amém? 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 Seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja onde for, por causa da presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus, aquele que está em você, Ele torna você agradável. Amém? Quantos podem dar um glória a Deus aí? Levanta a sua voz e diga assim: eu tenho o Espírito de Deus que é agradável. Então, traduzindo esse versículo, ficaria assim, ou seja, perceba e descubra que o Senhor é amável, agradável ou amável. Perceba e descubra que Ele é amável. O homem, querido, muitas vezes questiona a bondade de Deus ao olhar o mundo e ver tanto sofrimento. Nós olhamos para os lugares e dizemos assim: peraí, mas se Deus é tão bom, se Deus existe, por que Ele permite essas coisas acontecerem no mundo todo? Países da África apresentam milhares de jovens e crianças mutiladas pelas minas explosivas que durante a guerra civil foi ali acontecendo essas tragédias por causa da guerra civil. Países do Oriente mostram o sofrimento de um povo religioso, porém faminto. Por exemplo, a Índia, religioso, mas ainda é um país faminto. Por quê? Porque a idolatria, ela é intensa naquele lugar.
Andamos pelas ruas de São Paulo e vemos aí pessoas, crianças na praça, jovens nas praças, nas ruas, com fome, em busca de fumar um crack. Querido, eu fui viciado. Eu sei o que é passar por lugares onde Deus, Ele não está. Eu sei o que é a escuridão, um mundo tenebroso. Mas quando Deus visita nosso coração, Ele tira-nos do mundo das trevas e nos traz para a sua gloriosa luz. Deus, Ele quer visitar o homem. Aí surge uma pergunta: se Deus é bom, por que Ele permite tudo isso? Eu quero te dar uma resposta, querido. E a resposta, ela é muito simples, muito simples. Todas essas tragédias não são obra de Deus. Amém? Não são obra de Deus, mas do inimigo que entra no coração do homem. Do inimigo que entra no coração do homem. É o homem, não Deus, que com a sua ganância por dinheiro e poder faz seus semelhantes sofrer com guerras, fome e abandono. E hoje nós vemos isso, por exemplo, atual, a Rússia ali atacando a Ucrânia. Pessoas morrendo, crianças morrendo por causa da ganância. O homem, querido, permite entrar Satanás, e aí então uma desordem, porque a Bíblia nos diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Na verdade fala o ladrão, mas Satanás é o ladrão da vida. Satanás, ele rouba a nossa esperança, ele rouba a nossa fé. Se nós permitirmos, abrimos brechas na nossa vida, ele vai entrar e vai destruir. E é isso que tem acontecido. Talvez porque a igreja, ela não tem buscado o avivamento. Talvez porque a igreja, ela não tem buscado um encontro genuíno com Ele. Querido, está prestes a explodir uma terceira guerra mundial, e aonde nós estamos parece que nada está acontecendo. Mas basta, querido, um sim, e querido, uma grande guerra. E todos os seus sonhos serão frustrados, todos os seus projetos serão frustrados. Por isso o nosso coração precisa voltar a Deus, voltar a ministrar, a trazer alegria no coração daquele que está perdido, daquele que não tem mais esperança. Ah, irmãos, eu trabalho muito, eu tenho meus planos e os meus projetos, mas em primeiro lugar precisa estar na minha vida e na sua vida o plano de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Deus nos chamou para algo muito maior, e essa vida nessa terra, ela é passageira. Nós passamos por essa terra, e o que nós vamos deixando? Vamos deixar a herança, mas o mais importante do que a herança é o legado que vai ficar. O legado do seu caráter, o legado sobre a sua descendência, o legado que vai ficar em você ministrar o coração da sua parentela. Permitir que Jesus Cristo entre e dê continuidade na obra do Senhor. Deus nos chamou para algo grande. E eu quero deixar, querido, uma coisa bem clara: não foi isso que Deus planejou. Deus não planejou o mal. Deus não planejou nenhuma catástrofe. Isso já começa acontecendo lá no Éden, quando Adão e Eva se desviam do foco. O inimigo entra. Tudo que Deus faz é bom. Tudo. Nós olhamos lá na Bíblia, no capítulo de Gênesis, capítulo 1. Deus viu, Ele fez os mares, Ele fez a terra, Ele fez os animais, Ele fez o homem, Ele fez as estrelas, tudo. E no final Ele viu que tudo que Ele fez era bom. Quem é mineiro aqui? Então você vai falar bom. Deus é maravilhoso, irmãos. Nós temos um Deus poderoso. Deus criou tudo e todos com o propósito de serem bons. Deus não criou o homem para ser mau. Deus nos criou para sermos homens e mulheres de bem. E a bondade de Deus pode ser vista em todas as coisas que Ele criou. Hoje eu estava em minha casa, querido, eu comecei a olhar um pezinho de acerola. Fala aleluia. Vi lá, lotado. É
de um dia, é incrível, é de um dia para o outro, daqui a pouco está vermelhinha. E aí, querido, ela parece que ela está dizendo assim: vem, está me chamando, e eu vou lá no pezinho, vitamina C. E eu percebo, querido, vejo como as coisas de Deus são perfeitas. Você olha para o ser humano, você olha para uma planta, você olha para tudo e você enxerga a perfeição de Deus. Se hoje você é capaz de enxergar a perfeição de Deus na natureza, que hoje o homem tem a capacidade de destruir aos poucos a terra já com a camada de ozônio, um mar poluído. Você olha as verduras, é cheio de, como é que é? Agrotóxicos. Você é o franguinho, que um ano era para ser abatido, ele é abatido em 19 dias e ele é enxertado de hormônio. Cadê a natureza de Deus? Isso daí, o homem ele destrói. O plano de Deus sempre foi perfeito, mas o homem ele destrói. Quando você veio para o mundo, você veio perfeito, mas de repente você vai se contaminando. Nós vamos nos contaminando com o sistema e perdemos a nossa essência, e perdemos Deus. Achamos que temos ao Senhor, mas querido, a nossa fé parece que ela vai se esfriando. Mas a Bíblia diz que você tiver a fé como um grão de mostarda. Olha só. Então você pode enxergar a grandeza do nosso Deus, a bondade do nosso Deus. Se você tiver uma fé pequenina como um grão de mostarda, só uma pequena fé, você é capaz de mudar montanha para um outro lugar, mudar a falência, tirar desse lugar, tirar a enfermidade daqui e mandar para outro lugar. Você tem poder de Deus se você tiver essa fé nele. Amém, amém. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, a bondade de Deus pode ser vista em todos os lugares. Ao contemplarmos, ao olharmos para o espaço, vemos tudo isso. Deus é bom para com o homem. Abra sua Bíblia comigo lá no Salmos capítulo 25, 8. Olha o que diz as Escrituras Sagradas. Salmos 25, versículo 8. Bom e reto é o Senhor. Por isso aponta o caminho, o quê? Ele aponta o caminho aos pecadores. Sabe o que é isso? Deus ele sabe que nós erramos. Deus ele sabe que nós muitas vezes estamos passo a passo em caminhos errados, mas Deus ele visita. Deus ele quer mudar os nossos passos, o nosso caminho, trazendo para o caminho da verdade. Quando nós olhamos para a vida de Saulo de Tarso, querido, ele julgava-se um homem correto ao perseguir a igreja, mas ele estava errado. E talvez hoje você pense que aquilo que você faz esteja certo, e às vezes não está. E aí então é preciso o Senhor, Deus bom, esse Deus suficiente, Ele entra e derruba-nos para despertar-nos, porque foi isso que Ele fez com Saulo. O Senhor derrubou Saulo do cavalo. Saulo ele estava preparado para entrar, perseguir a igreja, entrar nos templos e tirar os cristãos à força e prendê-los. Mas de repente, querido, o Senhor ele entra e derruba do cavalo, e ele revela-se a ele de uma forma extraordinária, ensinando a ele o verdadeiro caminho. Andamos em caminhos e achamos que estamos certos, mas o Senhor vem e ele nos dá um black, ele nos para que a gente possa então voltar ao caminho certo. Às vezes nós podemos sentir a imponência com a forma em que vivemos, e de repente caímos também. Perdemos tudo. E às vezes você perde tudo mesmo, somente para você olhar o tudo que é do Senhor. Deus ele quer atrair você para enxergá-lo. E às vezes nós passamos por vales, nós passamos por lutas, passamos por lugares de tribulação, exatamente para despertar o nosso olhar a Ele. Deus ele entra no nosso caminho, nos derruba para dizer assim: olha,
esse caminho está errado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está falando assim: olha, eu sou o caminho certo, eu sou a forma certa de pensar. De repente vemos o amor de um pai que entregou o seu único filho, o seu unigênito, para nos salvar. E isso é bondade de Deus, isso é bondade do Senhor, entregar o seu único filho. O pai que está, querido, observando o filho que está sendo chicoteado, que está sendo esbofeteado, que cospe na cara de Jesus. Você acha que esse pai olha? Ele está olhando a maldade do homem. E ele lembra no início da criação: mas eu não fiz o homem dessa forma. O homem não era para ser mal, era para ser bom. E talvez o nosso coração ele esteja corrompido, julgando pessoas, falando mal, amaldiçoando. Mas nós não fomos chamados para amaldiçoar e nem julgar ninguém. Nós fomos chamados para sermos homens e mulheres de bem. Amém. Amém, queridos. Posso ouvir no glória a Deus? Dá uma salva de palmas para você. Você sabe quando a Bíblia fala que, olhando para Jesus no Isaías, fala isso. No livro de Isaías você encontra a passagem que diz: e quem olhasse para Jesus não conseguia enxergar formosura alguma. Não havia beleza quando se olhasse para Jesus. Por quê, querido? Ora, Jesus Cristo, ele é lindo. Nós olhamos para aqueles quadros e vemos Jesus de olhos azuis. Fala aleluia. É tudo mentira aquilo. Fala aleluia. Mas nós olhamos para Jesus e falamos: não, ele é lindo. Mas quando a Bíblia em Isaías fala que o rosto dele não via nenhuma formosura e não via beleza, sabe por quê? Porque Isaías, ele já estava vendo o futuro, aonde Jesus estava sendo esmurrado. E Jesus, ele não estava mais com formosura, porque o seu rosto foi deformado por causa da surra dos homens. Jesus Cristo, ele apanhou. Jesus Cristo foi chicoteado, e na ponta, querido, do chicote tinha metais e tinha ossos pontiagudos, que quando ele ganhava uma chicotada vinha osso, pele e sangue. E mesmo assim ele não desistiu. E o Pai, o bondoso Pai, ele continuou olhando, simplesmente para que se cumprisse o propósito de nos salvar. Deus nos ama. Deus nos ama. Ele entregou o seu bem maior. Ele entregou Jesus Cristo. Oh, maravilhoso é o nosso Deus. Irmãos, existe uma história entre os beduínos. Beduínos é uma tribo nômade. E de repente o beduíno, ele está na sua tenda. Um dos beduínos na sua tenda. Eles eram comerciantes. E de repente um alvoroço naquela aldeia, naquele acampamento. Um alvoroço: pega, mata, vamos pegar, vamos apedrejar. E aí de repente entra um jovenzinho nessa tenda do beduíno. E aquele jovenzinho assustado, ele fica atrás do beduíno. E aqueles homens lá atrás dizem assim: dá-nos, nós vamos apedrejá-lo, ele cometeu um crime. Mas, querido, entre os beduínos existe uma lei, que aquele que entra na tenda de outro beduíno, e se ele disser: não, eu absolvo esse lugar, eu absolvo, ele vai morar comigo, ele é perdoado, ele é livre de todo crime. E aqueles homens insistindo: dá-nos, você não sabe o que ele fez. E o beduíno: não importa. E então aqueles que estão de fora revelam e dizem assim: ele assassinou o seu filho. O beduíno, com aquele assassino do lado, ele baixa a cabeça, respira um pouco, talvez ali pensando no filho que havia partido. Ele olha para aqueles homens e diz: então eu vou criá-lo como se fosse o meu próprio filho. Isso é bondade de Deus. Isso é perdão genuíno. Ei, o que nós
estamos fazendo com a nossa vida? Será que nós já não estamos tão corrompidos com o mal, que não somos capazes de perdoar quem nos feriu? As mágoas, as pendências de mágoas estão no seu coração te definhando, trazendo enfermidades dentro de você, e você não acorda para o lugar que Deus nos chama, o lugar de perdão, o lugar de mudança de história. Ei, a nossa vida, ela é passageira. Dê o seu melhor, seja um homem de bem, seja uma mulher de bem, seja bondoso como Deus. O Deus, Ele é bom. Oh, aleluia. Deus é bom, querido, ao permitir nosso crescimento e amadurecimento através das lutas. Eu quero te convidar a abrir Salmo 119. Salmo 119, versículo 67. Mostra exatamente a figura de um homem que ele entendeu o que era ser castigado. A Bíblia nos diz que o pai disciplina o filho a quem ama. O pai disciplina o filho a quem ama. E aqui nós vemos Davi. Olha o que Davi diz no versículo 67 do capítulo 119. Antes de ser castigado, antes de ser afligido, andava errado. Antes do castigo, antes da disciplina, antes de você ser provado, antes de você passar por uma luta. Muitas vezes nós vamos nos achegar diante de Deus depois de uma crise. É só quando nós passamos pelo vale que nós lembramos: eu vou para a casa do Senhor. Quando a gente perde algo, quando uma desgraça acontece, aí você lembra: Deus, será que Ele existe? Você vai buscar o Senhor. Não deveria ser assim. Eu não deveria vir pela dor, mas eu deveria vir para Jesus por amor. E foi assim que eu vim para Jesus. Eu vim para Jesus em um momento de overdose. Mas quantas vezes a palavra do Senhor foi ministrada ao meu coração, a semente dada, e eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de Jesus. Deus não existe, Jesus também não. Isso é uma farsa. Olhava para as igrejas, olhava para pastores e dizia: isso tudo é mutreta. Mas de repente algo acontece. Você perde tudo, você está prestes a morrer, e você lembra: a minha saída é Deus. E aí então você clama ao Senhor. E foi isso que aconteceu com Davi. Davi, mesmo sendo amado, o amado do Senhor, Davi mesmo sendo amado do Senhor, ele errava. E a Bíblia diz: antes de ser castigado, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. De repente então você se converte. De repente então tudo muda. Por isso eu quero te dizer, querido, talvez você tenha passado ou esteja passando por um lugar de muita luta, mas essa é a grande oportunidade de você guardar a palavra do Senhor, guardar no seu coração a palavra de Jesus, guardar o bem mais precioso que nós temos. A maior arma que nós temos é a palavra. Amém? Foi com a palavra que Satanás, ele degladiou com Jesus no deserto. Satanás, ele sabia do poder da palavra. Jesus então rebate, o diabo rebate, Jesus também. Jesus vence pela palavra. Jesus, ele é o nosso exemplo de vitória. E se ele luta, e se ele ora a palavra de Deus, nós também temos que orar a palavra de Deus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? E olha o que ele diz lá em Salmos, no mesmo 119, mas versículo 71. 71 diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição. Oh! Será que você pode dar um glória a Deus? Pela aflição, pela luta, pelo vale, pela dor. Irmãos, eu fui levar minha filhinha no parque ali no Playland,
E dias atrás ela estava andando no trenzinho, ela gostava daquilo. Só que os trenzinhos é para criança de 4 anos. A minha filha já está gigante. A cabeça dela é de 4 anos, porque ela tem um probleminha, né? Então, ela é grandona, 11 anos, mas a cabeça é de 5 anos. E na cabeça dela, eu quero ir no trenzinho. E eu consegui. Mas aí eu fui de novo. Ela já estava ali, a primeira a entrar. E a pessoa olhou, vamos medir ela, para ver se ela pode entrar no brinquedinho. Aí quando eu olhei a trena ali, sei lá, um metro, né? Trena, sei lá. A medida ali, sei lá. Irmãos, a bichinha já tinha passado. A pessoa falou assim, ela não pode entrar. E para eu falar para Bia, filha, vamos no outro brinquedo? Não, eu quero ir aqui. Vamos, filho, vamos no outro brinquedo. Vamos no carrossel, vamos na piscina de bolinha, vamos aí, sabe, vamos naquele lado, aquele chapelão que corre que nem louco lá, maluco lá. Não, eu quero ir no trenzinho. Filha, não vai dar. Ela começou a chorar. Eu falei, filha, vem cá. Chorava. Irmãos, existe um momento de dor para todos. Todo mundo passa pela dor. Todo mundo passa pelo vale. Todo mundo passa pela prova. Mas depois vem a bonança. Eu peguei, fui lá, comprei pipoca, fui lá no brinquedinho, vamos aqui, fui na piscina de bolinha, vamos lá junto. E eu dei o meu melhor para ser o melhor pai. Entende? Irmãos, a minha filha, que ela conseguiu superar os meus 2 gêmeos na bagunça. Fala aleluia. Irmãos, você não tem noção. A Bia, ela estava em casa e eu estava com a Deise lá, aquela coisa, estava um barulho, né? Era normal, falar alto, aí de repente um silêncio. Eu olhei e falei assim, olha, está muito silêncio. Alguma coisa está acontecendo. Cadê a Bia? E Bia. E a Bia, querido, silêncio. Fiquei desesperado. Daqui a pouco eu vejo um barulho de água. Eu falo assim, será que está chovendo? Quando eu vou na porta, irmão, abro, não tem chuva, mas eu olho na escada, trocentos litros de água caindo da escada. Subo que nem um louco no quarto. Só que não era só o quarto, o andar de cima estava todo tomado de água. E a Bia lá, e eu, ai Senhor, dai-me, Senhor, paciência. Fala aleluia. Eu olho para algumas coisas que eu falo assim, eu errei muito. É colheita. Eu pequei é colheita, você só pode ser. Deus, já sofri demais. Aí o piso seca. Quando seca é aquele laminado, faz assim, plá, plá, plá. Prejuízo. Aí eu tenho que exercer a bondade de Deus. Fala. Vai de novo, vai. Se você não tiver a bondade de Deus, você peca. Você peca. Tinha acabado de pintar a casa está linda, maravilhosa. Oh, tá tudo lindo, maravilhoso. Querido, quando eu chego em casa, as paredes todas riscadas. E escrito ali, revelado, foi a Bia. Irmãos, ela conseguiu superar a fralda, porque ela não tem, querido. A Bia chegou e deu uma desinteria. Ela pegou, irmão, acordei, entrou no meu quarto, aquele cheiro. Eu falei, tem algo está estranho. Olhei para a cachorra, será que foi ela?
Irmãos, eu vou naquele faro. Aonde que está o cheiro? Onde que está o cheiro? Aonde está? Ai, que tá esquentando. Sabe aquela brincadeira? Está esquentando, né? Batata quente. Está esquentando, está esquentando. Está esfriando, não, está quente, agora está frio. Não, está quente agora, está quente. Irmãos, eu chego no quarto da minha filha. Quando eu vejo aquele quarto, irmão, a Bia com cocô. As paredes, irmão, assim, ó, sabe aqueles 3 dedos assim, ó. Quando às vezes você vai num banheiro e fica aqueles 3 dedos dos abençoados. Você não pode falar outra coisa, né? Tá lá. Eu já fui, querido, selador de igreja. E eu lembro que uma vez estava aquela marca daquela mão assim, e eu tive que limpar o banheiro. A Bia pegou, foi o travesseiro, foi a coberta, foi o cilindro, tinha um cilindro de oxigênio em casa, a parede, o quartinho, eu tinha acabado de pintar o quartinho dela rosa, estava tudo lindo. A Deise estava dormindo, eu falei assim, eu nem vou acordar, Deise, eu mesmo vou fazer a obra aqui. Peguei ela, vem cá. Não, me abraça não fala bom dia não. Levei pro chuveiro, dei banho nela. Deixei ela 3 horas debaixo do chuveiro. Irmãos, de repente eu fui tirando as fotos. Quando acabou, já estava aquela coisa, mano. Peguei o tapetinho, já joguei, embolei tudo. Peguei a coberta, tudo, limpei. Irmão, foi 2 horas limpando o quarto da minha filha. E a pastora dormia do sono dos justos. Quando ela acorda, eu só mostro as fotos assim, mas toda acabada. Ok. A perna assim, irmão. Parecia que tinha tomado um choque. Tomei. Verdade, tomei um choque. Só pode ser Deus para você não fazer uma besteira. Só pode ser Deus. Irmãos, eu olho, de repente lá os meus filhos fazem raiva para a Bia pega o controle, bate na televisão. Uma televisão novinha LED. Aí tinha aparecido um buraquinho só assim, ó. Uma manchinha preta. Eu falei, não é nada, só uma manchinha. E eu defendendo minha filha, não é nada, gente, já fiquei de boa, vai. No outro dia, 3 pontinhos. Não, dá para ver ainda, dá para assistir. No outro dia, passou mais um dia, 5 pontinhos. Eu falei assim, ainda dá para ver alguma coisa aqui, ó, ainda dá para ver. No outro dia, vários riscos. Falei, agora tem que ser outra televisão mesmo. E se fosse meus filhos, queridos, tinha apanhado. E é isso que eu quero dizer para você. A religiosidade tem matado pessoas. Porque a Bíblia e alguns pastores, em alguns lugares, dizem que você tem que pegar a vara e bater no seu filho. Mas a Bíblia diz que a vara, no original, querido, a palavra vara quer dizer conversar, não é bater. Eu falhei demais nesse lugar. Eu bati muito nos meus filhos. Se eu pudesse voltar atrás com a cabeça de hoje, minha filha nunca tomou uma chinelada e nem vai tomar em nome de Jesus. Mas ela é disciplinada. Certo, irmãos? Tem que ser. Senão... Ontem, irmãos, comprei uma raquetinha de mascar muriçoca, mosquito. Eu falei assim, uma aquisição maravilhosa, um monte de mosquito toda noite me picando, eu passando 1 hora matando os mosquitos. A minha filha passa lá, primeiro andar, ela pega a raquete, pá! Eu vi aquele barulho. O que aconteceu? Aí eu olho lá embaixo lá, a minha raquete. Olho para cima, a Bia assim, ó. Eu orando, eu falei, Deus, em nome de Jesus, minha raquete, salva minha raquete. É caro o negócio daquele, R$89. Fala aleluia, irmãos. Fala assim, a bondade é só a bondade de Deus. Se não tiver bondade de Deus, o diabo vai entrar. Vai ou não vai? Vai, irmão. Meu Deus.
versículo? Deus é tão bom, querido, que permitiu que Jesus Cristo fosse castigado em nosso lugar. Ele foi castigado, dando-nos assim, através dele, a vida eterna. Eu quero concluir lendo Isaías. Eu quero ler Isaías na linguagem de hoje. Se tiver a linguagem de hoje, Isaías capítulo 53, versículo 6 e 7. Diz assim: todos nós éramos o que, querido? Vê na linguagem de hoje. Tem a linguagem de hoje, hein? Tem? Vê a linguagem de hoje. Não, NVI não. Linguagem de hoje. NH, sei lá, TH. Nova tradução é NTL. Isso. Olha só o que diz, querido, aqui. Versículos 6 e 7. Olha só. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Todos nós. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Todos nós. E talvez hoje você quer fazer esse caminho que você não. Eu estou fazendo o caminho certo. Esse é o meu caminho. Você ainda tem muito eu. O egocentrismo tomou conta de você. Mas Jesus Cristo, quando Ele entra na nossa vida, Ele chama-nos para que tenhamos o Cristo no centro, ou seja, cristocêntrico. Egocêntrico não, cristocêntrico, amém? Trazer o Senhor Jesus para o centro da tua vida. Ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, o seu próprio filho, Ele castigou. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Isso é bondade de Deus, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho para morrer. Mundo no original, querido, no original mundo, Deus amou o mundo. Mundo no original quer dizer o hostil, inimigo. Deus amou o inimigo. É muito fácil você amar o seu amigo, mas Jesus Cristo, Ele vem e muda e fala assim: não, você precisa amar seu inimigo, porque Deus amou o inimigo. Deus nos amou, nós éramos maus. E Ele diz, versículo 7: Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. E às vezes você é maltratado, alguma coisa acontece com você, e você não, eu não vou deixar barato não, eu vou falar. E você começa a maquinar o mal, escreve o seu texto para confrontar alguém. Mas Jesus Cristo, nosso exemplo maior, Ele diz assim: mas Ele aguentou tudo humildemente, não disse uma só palavra, ficou calado como um cordeiro que vai ser morto. Você já viu como é que é o matadouro? É um caminho, querido, não tem volta, é um caminho de morte. Como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Deus é bom. Ele não é responsável pela maldade do mundo. O plano de Deus para nós sempre foi perfeito, amém? Amém? Sempre foi perfeito. Ele é tão bom que pode fazer de você uma pessoa melhor, independente de quem você seja. Agora mesmo, Deus, Ele pode te transformar. Agora mesmo, Deus, Ele pode mudar a sua vida, porque Deus, Ele é bom.